Então, imagina a seguinte situação. Uma pessoa comum perde, em média, umas 360 horas por ano. E isso só, tipo, olhando pro teto do ônibus, sabe? Nossa, 360 horas é muita coisa. Sim, só esperando a água do café ferver, lavando a louça do jantar. 360 horas jogadas no lixo, teoricamente. Aham, teoricamente, porque o material de hoje muda bem essa perspectiva, né? Exatamente. A nossa imersão de hoje vai focar num conjunto de documentos que traz um argumento super ousado. Eles dizem que essas horas, que a gente acha que são totalmente inúteis, na verdade são a maior vantagem competitiva que um estudante de direito pode ter. É uma virada de chave tanto. Total. Hoje a gente vai mergulhar na ciência e na estrutura de uma ferramenta chamada Podcast Jurídico na Biblioteca. E ela foi criada justamente para concurseiros e candidatos da OAB. A nossa missão nessa análise é entender se, é fisiologicamente possível transformar esse tempo morto da rotina em aprovação? E olha, a abordagem deles exige que a gente olhe bem além da conveniência de só ter um formato diferente de estudo. Os documentos que a gente está dissecando aqui não propõem só trocar o papel pelo fone de ouvido. Não é só um audiobook glorificado, né? Exato, longe disso. Eles trazem um argumento muito fundamentado na neurociência. Eles questionam a forma como o nosso cérebro lida com a fadiga cognitiva. É tipo uma análise sobre eficiência extrema num cenário onde quase todo mundo sente que o dia precisava ter umas 30 horas. Faz todo sentido. Mas, para entender a solução que esse material propõe, eu acho essencial a gente começar pelo problema. O problema raiz que eles tentam resolver, que é o colapso do método tradicional de estudo. Sim, que é uma dor universal, vamos combinar? Nossa, demais. Os textos descrevem aquela rotina clássica e exaustiva. A pessoa acorda super cedo, pega um trânsito absurdo, passa umas 8, 9 horas no trabalho, e aí... Chega em casa e tem que estudar. Pois é. Quando ela finalmente senta na cadeira, liga o computador para ler um PDF gigantesco, sei lá, de processo civil, o que acontece? Ela paga. O olho pesa, a leitura não vai pra frente de jeito nenhum. E tem uma explicação mecânica para esse apagão, sabe? Não é preguiça. O que o material descreve e que a biologia confirma é um esgotamento agudo do córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal. Tá, isso. Que é a região do cérebro responsável pelo foco sustentado. Sabe aquela capacidade de inibir distrações e tomar decisões complexas? É tudo lá. Aham. Então, ao longo de um dia cheio de trabalho, de trânsito, essa reserva de energia vai sendo drenada. Exigir que um cérebro nesse estado absorva nuances de jurisprudência, lendo um texto em silêncio, é como, o material usa uma analogia ótima. Qual? É como tentar rodar um aplicativo super pesado no celular que está com 1% de bateria. Nossa, perfeito. O sistema vai travar na hora. Vai, inevitavelmente. Não tem como. Eu gostei muito dessa imagem do celular sem bateria. Forçar a leitura nessas condições é praticamente pedir para ficar frustrado, né? Mas aí, olha, entra o meu lado cético lendo o material. O que você pensou? Se o cérebro tá tão esgotado que não consegue ler um parágrafo de doutrina, como é que ele vai conseguir memorizar conceitos jurídicos super complexos enquanto o corpo tá, sei lá, sacolejando num metrô lotado? Parece contraditório no início. Sim, a gente tem aquele condicionamento histórico de que aprender de verdade exige silêncio absoluto, postura reta na cadeira, biblioteca vazia. E essa é justamente a quebra de paradigma central que as fontes propõem. O método argumenta que o nosso erro é tratar a atenção como algo binário. Sabe, ou a pessoa está 100% focada olhando para um livro, ou ela não está aprendendo nada. Ou é tudo ou é nada, né? Exatamente. Só que a neurociência não funciona assim. Eles trabalham com um conceito chamado atenção difusa. Atenção difusa. Como isso funciona na prática? Quando o corpo está engajado numa tarefa motora automática e rotineira, tipo dirigir por um caminho que você já conhece de cor, ou caminhar na esteira, ou até dobrar a roupa. Tarefas que a gente faz no automático. Isso. Nessas horas, a mente entra num estado de menor resistência. A rede de modo padrão do cérebro é ativada. Então a falta daquele foco super engessado e rígido acaba ajudando. Ajuda muito a processar informações de um jeito diferente.
Porque nesse estado difuso, o cérebro não está tentando ativamente lutar contra as distrações para sobreviver a uma leitura chata. Aí ele não está gastando energia tentando focar. Exato. Ele está só escutando e fazendo associações ali na periferia da atenção. O material, inclusive, cita que a diferença entre o candidato que é aprovado e o que reprova mora exatamente aí. Nossa, sério? Sim, porque enquanto a concorrência acha que a fila do banco é só um tempo de descanso forçado ou um tempo perdido, o aluno que usa o áudio está lá, fixando os incisos do artigo 5º da Constituição, sabe? A informação entra sem aquele atrito, sem a exaustão visual. Olha, a tese faz sentido, mas me levantou um alerta vermelho gigantesco. Qual o risco que você viu? Se a pessoa está ali prestando essa tal de atenção difusa, não existe um risco gigante do conteúdo virar só ruído de fundo, tipo um áudio de direito administrativo tocando enquanto alguém está limpando a casa? Não entra por um ouvido e sai pelo outro? É uma preocupação super válida. O texto traz alguma salvaguarda contra isso? Porque só dar o play e esquecer não parece suficiente. Traz sim, e esse é um ponto crucial da ferramenta. As fontes deixam muito claro que só o consumo passivo puro não gera retenção de longo prazo. O método só funciona porque ele é estruturado em torno do que eles chamam de ciclo de ouro. Ciclo de ouro. São 3 passos, né? Ouvir, resumir e praticar. Exatamente. A audição no meio da rotina é só a primeira etapa dessa engrenagem. É tudo projetado para forçar o cérebro a recuperar a informação depois. Vamos detalhar essa engrenagem, porque eu acho que é aqui que a teoria vira prática de verdade. O primeiro passo, o ouvir, é esse consumo durante as tarefas automáticas que a gente acabou de falar, né? Isso, a pessoa puxando o ferro na academia com o áudio rolando. Tá, mas aí vem o segundo passo, o resumir. E isso parece exigir uma mudança drástica de postura. O material fala sobre acessar resumos escritos para condensar o que foi ouvido. Isso já pede que a pessoa sente e olhe para o material. Sim, pede. Mas a mágica acontece porque o aprendizado sólido precisa de múltiplas vias, sabe? Diferentes tipos de codificação sensorial. Ah, não pode ficar só na audição. Não. O áudio, ele planta a semente lá no momento da atenção difusa. Aí, mais tarde, quando o estudante finalmente tem uns 15 ou 20 minutos de atenção focada... Tipo um intervalo rápido? Isso. Ele pega e lê o resumo daquele áudio específico. E aí, o cérebro faz um reconhecimento visual imediato daquela estrutura lógica que já foi mapeada pelo ouvido horas antes. Caramba. Então já não é uma informação nova batendo de frente. Exato. O esforço cognitivo para entender o texto simplesmente despenca porque o terreno já foi todo preparado pela audição. Fazendo a ponte com o terceiro passo, então, que é o praticar, entra a parte de resolver questões comentadas sobre aquele tema exato. E, lendo os documentos, eu percebi uma postura muito honesta da plataforma, sabe? No sentido de não prometer milagres. Isso. Eles afirmam categoricamente que o áudio não substitui o estudo ativo. Tipo, não dá pra passar num concurso público de alto nível só ouvindo coisas passivamente e achando que tá tudo certo. Com certeza não. O áudio complementa o estudo. É. Ele pega aquelas horas que iriam literalmente pro ralo, no trânsito, na fila, e cria uma base tão forte que, na hora que a pessoa vai fazer as questões, o rendimento dispara. E o ganho colateral absurdo dessa complementaridade é a sustentabilidade mental da pessoa. Porque a gente sabe que o esgotamento, aquele famoso burnout, é o maior inimigo de quem está estudando para passar, né? Nossa, sem dúvida, o cara larga tudo. Exatamente, mas quando você dilui essa carga de absorção primária ao longo do seu dia, tipo revisando direito penal no trânsito e tributário na fila do caixa no supermercado, a pressão de ter que sentar na mesa e aprender tudo do zero diminui drasticamente. O estudo acaba virando uma presença constante, mas bem mais leve, né? Bem mais leve, fica sustentável a longo prazo. Mas olha só, para que essa diluição toda funcione na prática, o formato desse áudio precisa ser milimetricamente calculado. Muito. Não é qualquer áudio que serve. Pois é, não dá para simplesmente pegar uma aula de 3 horas, que foi gravada em vídeo num cursinho presencial qualquer, extrair o áudio e achar que vai dar bom ouvindo no carro. O cérebro vai se perder completamente. Vai e vai dar sono. É. E o material destrincha essa engenharia de conteúdo num método que é sustentado por pilares de design muito claros, né? Tudo para driblar a fadiga. Sim, eles falam em 7 pilares, na verdade. O primeiro deles, que é estrutural,
É a filtragem implacável do conteúdo. Eles filtram pesado o que vai entrar, né? Muito. A fonte destaca que eles têm uma obsessão pelos editais e pelo perfil das bancas mais temidas, tipo FGV, Sebrasp, Vunesp e FCC. Porque pensa bem, despejar todo o conhecimento jurídico do mundo no ouvido de um aluno que já está exausto? Ia ser totalmente contraproducente. Exato! A ferramenta entrega só a jurisprudência dominante e a literalidade da lei que, estatisticamente, realmente cai nas provas. Aquilo que é só bonito de saber, ou aquela discussão doutrinária de 1900 e bolinha, é sumariamente cortado. É cortado. Foco no que dá ponto. Isso nos leva direto a outro pilar, o segundo, que me chamou muita atenção nos documentos: a duração. Se o conteúdo tem que ser cirúrgico, o tempo do áudio também tem. Eles são bem rígidos com isso. Sim. Eles estipulam uma trava de 30 a 40 minutos por episódio, por arquivo. É um limite extremamente específico, né? Mas é um limite perfeitamente alinhado com a própria proposta do tempo morto. 35 minutos é exatamente a média de um trajeto urbano ou de um horário de almoço corporativo. Ah, genial. A arquitetura da ferramenta não exige que você encontre tempo onde não tem. Não. O bloco de estudo é pensado e empacotado para caber certinho no tamanho do buraco que já existe na sua rotina. Outro princípio de design fundamental citado ali nas fontes, que eu confesso que achei um alívio, é a erradicação do famoso juridiquês excessivo. Esse seria o terceiro pilar, a linguagem direta. E como isso faz diferença, né? Nossa, o direito é famoso por aquelas frases enormes que você tem que ler 3 vezes só para achar onde está o sujeito da oração. Sim, o aluno perde um tempão só decodificando o texto. Pois é, quando você está sentado na biblioteca com um dicionário do lado e tomou 1 litro de café, beleza, talvez dê para enfrentar. Mas correndo na esteira da academia, impossível. Impossível. A complexidade sintática age como uma barreira de fricção enorme. Quando a linguagem não é direta, a memória de trabalho do cérebro é toda gasta só tentando entender a gramática da frase. E aí não sobra energia para processar o conceito jurídico em si. Exatamente. Adotando essa linguagem direta, incisiva, o método simplesmente arranca essa fricção do caminho. O foco passa a ser entender como a lei funciona, qual é o mecanismo dela, e não ficar traduzindo o vocabulário rebuscado do século XIX. Faz todo sentido. E essa lógica de ancorar o conhecimento de um jeito claro é complementada pelos materiais exclusivos, que é o quarto pilar, e a gente já até falou sobre eles no ciclo de ouro. Os resumos e as questões. Sim, o áudio é o gatilho e o material escrito é a âncora que prende tudo no lugar. O que já nos puxa para o quinto pilar, a mecânica da repetição espaçada. É um dos aspectos mais documentados pela ciência do aprendizado, né? E os documentos mostram que o catálogo não é jogado lá de qualquer jeito. Não, tem toda uma trilha lógica, né? Tem. Há uma programação de revisão estruturada, episódios introdutórios constroem a base, e depois vem formatos intermediários, avançados e até trilhas de aceleração para a véspera de prova. Tudo para garantir que a memória seja reativada nos intervalos certos. Porque a neurociência mostra isso. A recuperação repetida de uma informação, dando o espaçamento certo ao longo do tempo, é o que transforma uma memória de curto prazo em memória de longo prazo. Não é estudar muito num dia só. Só que aí a gente tem um complicador gigante quando se fala de direito, que é a atualização constante, que inclusive é o sexto pilar deles. Porque a memória de longo prazo pode armazenar perfeitamente uma lei hoje. E amanhã o STF muda tudo. Exato. O Supremo decide mudar e acabou. É uma matéria viva, sofrendo mutação todo dia. E o material argumenta que a agilidade do formato em áudio resolve isso muito mais rápido que atualizar um PDF ou um livro físico, né? Nossa, infinitamente mais rápido. Saiu uma súmula nova, caiu uma lei, vira arquivo de áudio no dia seguinte e já tá no fone do aluno. Estudar lei revogada é pedir para perder posição no ranking do concurso. E a atualização constante é questão de sobrevivência para quem estuda para essas provas. E para amarrar essa estrutura toda, entra o sétimo e último pilar, que as fontes citam como a comunidade VIP. Porque concurso e OAB impõem uma jornada muito solitária com um nível de estresse lá no teto. Sim, o isolamento acaba com muita gente. A presença desse grupo focado não serve só para trocar dica de material, mas opera naquele domínio emocional mesmo, sabe? Dando aquele suporte psicológico. Isso.
E muitas vezes é esse suporte que dita a diferença entre a pessoa continuar estudando ou chutar o balde de vez naqueles meses finais mais tensos. Bom, com toda essa engenharia metodológica em mente, a gente precisa olhar para os dados concretos. A teoria da atenção difusa, os 7 pilares, o design de áudio, tudo só impecável no papel. Mas o que os documentos trazem sobre a eficácia no mundo real? Os resultados reportados são bem impressionantes, olha. Eles apontam uma base ativa de mais de 10 mil ouvintes consumindo essas trilhas de áudio. 10 mil. É um número bem relevante. Muito. E para mim o mais revelador são os perfis de sucesso que o documento detalha, porque ilustra como diferentes demandas cognitivas e rotinas se adaptam perfeitamente ao método. Esses relatos de casos são realmente os pontos altos do material que a gente analisou. A gente tem, por exemplo, o cenário da Carolina. 24 anos, estava se preparando para a OAB. A prova da OAB é super peculiar, né? Ela abrange muitas matérias com uma pegada mais conceitual e de aplicação prática na hora. Muito extensa. E, segundo o relato dela, ela usou a ferramenta estritamente durante o trajeto para o trabalho. Ela não arrumou mais horas no dia, não mudou a rotina. Só aproveitou o ônibus ou o carro. Sim. E em 3 meses, a base jurídica dela se automatizou tanto que a aprovação veio de primeira. O caso da Carolina é o exemplo perfeito para validar aquele pilar do encaixe de 30 a 40 minutos. A rotina não mudou, ela só hackeou o trajeto. Mas, te confesso, o caso que me deixou pensando mesmo foi o do Rafael, de 31 anos. A história dele materializa muito a questão da fadiga cognitiva que a gente discutiu lá no início. Ah, o analista do TRF, né? Isso. Ele relata o desespero que era tentar assistir videoaulas convencionais e sentir que não estava retendo absolutamente nada do que via. Estava estagnado. E qual foi a solução que ele encontrou? Ele passou a revisar aquele conteúdo super denso de direito constitucional enquanto ele corria na esteira da academia, e o resultado foi a aprovação como analista judiciário no TRF, um concurso disputadíssimo. Sabe que a situação do Rafael merece uma análise fisiológica mais profunda, né? Porque a combinação de exercício aeróbico intenso com a audição de um material complexo não é uma mera coincidência que deu certo. Tem ciência por trás disso também. Muita. Estudos sobre neuroplasticidade mostram que a atividade cardiovascular eleva drasticamente o fluxo sanguíneo e a oxigenação do nosso cérebro. O cérebro fica mais irrigado. Isso, e esse processo libera fatores neurotróficos derivados do cérebro, que são proteínas que literalmente promovem o crescimento e a sobrevivência dos nossos neurônios. Caramba! Então, aprender enquanto o corpo está num movimento de intensidade moderada a alta cria um ambiente neuroquímico absurdo, super propício para consolidar a memória. Então, correr na esteira enquanto tenta entender o controle de constitucionalidade não é tipo uma distração para o corpo. É um aditivo químico para o cérebro. Exatamente. O cérebro do Rafael não estava ali entorpecido, quase dormindo numa cadeira. Ele estava operando em alta voltagem circulatória. Isso é fascinante demais. E a gente tem um terceiro relato nas fontes, o da Fernanda, de 27 anos, que entra numa esfera mais pragmática, mais do bolso mesmo. Ela foi aprovada na Defensoria Pública, que é, sabidamente, um dos concursos mais difíceis e densos do país. Sim, barra pesadíssima, e ela destaca o custo-benefício da ferramenta. A Fernanda argumenta que o método exigiu um investimento inferior a uma pizza por mês, sabe? Muito acessível. E ofereceu um retorno em retenção de conteúdo que aqueles cursinhos caríssimos não estavam conseguindo entregar na rotina louca que ela tinha. E o relato de quem passa na defensoria também serve para quebrar aquele mito de que o áudio só serve para provinhas mais superficiais ou só para a primeira fase. E isso nos puxa para a questão do acervo deles, né? Porque para nutrir aprovações em níveis tão distantes, tipo da primeira fase da OAB até um cargo de alta complexidade analítica como defensor, a biblioteca tem que cobrir um mundo de coisas. E o inventário que as fontes listam impressiona pela abrangência. É um mapeamento quase cirúrgico dos editais. É gigantesco. Em direito constitucional, vai desde os princípios fundamentais até uma dissecação completa dos remédios constitucionais. No penal, vai da teoria do crime até a lei de drogas.
E tem processo civil, processo penal, tributário, administrativo, trabalho, ambiental, direitos humanos. E, claro, a parte crucial de ética profissional e o Estatuto da OAB, que todo mundo sabe que são matérias que decidem a vida de quem presta a ordem. Sim, e a entrega desse catálogo todo vem acompanhada daquela camada de design comportamental que a gente falou. O material menciona a integração naquele grupo VIP do WhatsApp, tem planners digitais para a pessoa estabelecer metas tangíveis para a semana e a aplicação de simulados inéditos. Tudo ali construído para cercar o aluno com os estímulos corretos o tempo todo. E aqui entra um dado curioso sobre a estratégia de acesso que os documentos mencionam. A porta de entrada para essa biblioteca toda é um período de degustação de 7 dias que eles disponibilizam através do TikTok Studio. 7 dias grátis? Isso. A dinâmica é super simples. A pessoa inicia o teste gratuito, baixa os resumos, começa a escutar o áudio no trânsito ou limpando a casa. E se a metodologia não der aquele match com o estilo da pessoa, o cancelamento é direto, sem burocracia, sem ninguém te ligando para convencer do contrário. Olha, do ponto de vista puramente comportamental, essa tática zera o atrito inicial. Zero risco, né? Total, porque a barreira para experimentar qualquer método novo de estudo costuma ser muito alta. As pessoas têm medo de gastar dinheiro à toa e, pior ainda, medo de investir o tempo que já é escasso numa coisa que não funciona. Ninguém quer perder semanas testando algo inútil. Exato, mas quando eles oferecem a prova empírica do método para a pessoa testar na própria pele antes de qualquer compromisso, isso evidencia uma convicção muito forte na eficácia da ferramenta. Se o método falhasse em reter a atenção da galera logo nos primeiros passeios de ônibus, esse modelo de negócio simplesmente não se sustentaria em pé. Com certeza não duraria um mês. Bom, chegando para o final da nossa dissecação desse material de hoje, a gente precisa isolar o argumento definitivo que todas essas fontes tentam consolidar. O grande resumo da ópera. Isso. Diante de tanta neurociência, princípios de design e relatos de aprovação, qual é a síntese real sobre o que é ter alto desempenho nos estudos hoje? Olha, a grande síntese é que aquela narrativa clássica do gênio trancado no quarto escuro, sofrendo horas a fio, debruçado em livros, está totalmente ultrapassada. Romantizar o sofrimento não é mais o caminho. Não mesmo. As evidências que a gente analisou mostram que a fronteira entre quem é aprovado e quem fica estagnado no quase lá não é definida por QI, não é dom inato e muito menos sobre quem aguenta a maior carga de sofrimento diário. O grande divisor de águas é a sustentabilidade cognitiva. A logística inteligente de tempo. Perfeito. A aprovação é resultado de constância. E quem compreende a biologia do cansaço e usa essas tarefas rotineiras que não exigem pensar para colocar repetição de conteúdo através do áudio, essa pessoa constrói alicerces neurais infinitamente mais sólidos do que o cara que tenta forçar um cérebro já exausto a operar contra a própria natureza dele. Resumindo, não se trata de tentar encontrar mais horas no seu dia, porque elas não existem. Se trata de parar de desperdiçar os minutos que já existem escondidos nas entrelinhas da sua rotina. Exatamente. Pensando por esse ângulo, a simples atitude de colocar um par de fones de ouvido antes de lavar o carro ou enquanto caminha até a padaria ganha um peso monumental para quem estuda. O tempo que antes era só um tédio que você tinha que aturar, se transforma instantaneamente na sua principal ferramenta de aprovação. O silêncio do trajeto sofre uma mutação e vira construção de conhecimento, tijolo por tijolo. É uma mudança muito profunda na percepção da utilidade do nosso tempo e do espaço. A ferramenta que a gente analisou, o podcast jurídico na biblioteca, é só o condutor técnico para que essa reconfiguração mental possa, de fato, acontecer na prática do aluno. Isso nos remete exatamente ao número chocante com o qual a gente começou a nossa análise de hoje. Aquelas 360 horas anuais perdidas. E o pensamento que fica para o fechamento desse nosso mergulho é justamente sobre essa nossa miopia em relação ao tempo. Um ponto cego gigante nas nossas vidas, né? Um ponto cego. Se um volume tão massivo de aprendizado, com poder real de mudar uma trajetória profissional, de garantir um cargo público, se isso tudo está camuflado nas tarefas mais banais e invisíveis do cotidiano, tipo esperar o café passar ou dobrar a roupa lavada, o que mais no nosso dia a dia a gente está rotulando erroneamente como tempo perdido,
quando, com a estratégia certa, poderia ser a nossa ferramenta mais letal de crescimento. Fica a reflexão para quem acompanha as nossas análises. Muito obrigado pela companhia de hoje e até a próxima.